Parte 2. A prisão de carne e ilusão. O mundo além da floresta era uma agressão aos sentidos de Eliana. Um unicórnio. O ar, outrora um véu perfumado, era agora uma mistura áspera de poeira, fuligem e o cheiro dolce azedo de aglomerações humanas. Os sons não eram mais o sussurro harmonioso do vento e da água, mas uma cacofonia estridente de vozes ásperas, o rangido de rodas de carroça e o latir distante de cães. A luz do sol, sem a filtragem das copas das árvores, batia nua e cruel, revelando uma paisagem de cores desbotadas e formas angulares. Ela caminhava com a graça de sempre, mas cada passo era uma vitória sobre o instinto de fugir, de se esconder na segurança verdejante que havia deixado para trás. Os homens que passavam por ela menos camponeses, com rostos marcados pelo sol, mercadores em suas carroças abarrotadas, soldados de olhos vazios, olhavam mas não viam. Seus olhos deslizavam sobre sua forma branca e seu chifre luminoso, sem registraloz, sem a centelha de reconhecimento ou temor que ela, em seu íntimo, ainda esperava. Para eles, ela era apenas uma égua branca, perdida, talvez valiosa. A dádiva do ocultamento havia se voltado contra ela. Era como se ela fosse um fantasma, condenada a testemunhar um mundo do qual não fazia parte. Lindo animal você tem aí, disse um homem, sua voz embriagada e pesada. Ele estendeu a mão para agarrar sua crina, e Eliana recuou, um susto primordial percorrendo seu corpo. O toque dele era quente e úmido e possessivo, tão diferente do toque respeitoso dos espíritos da floresta. Pertences a quem? Uma coisa tão bonita como você. Ele resmungou, avançando novamente. Pânico, uma emoção nova e avassaladora borbulhou dentro dela. Eliana girou nos calcanhares e galopou. Não para algum lugar, mas para longe. Seus cascos ecoavam nas pedras da estrada, um som exposto e vulnerável. Ela correu até que a respiração ardeu em seus pulmões e o crepúsculo começou a se instalar, encontrando refúgio à beira de um bosque escasso. Foi ali que os homens da caravana a encontraram. Eles não eram caçadores, mas algo que lhe pareceu igualmente predatório. Um bando de rostos cansados e roupas coloridas, mas sujas, cercando carroças cobertas com lonas gastas. Bem, oi pequena. Oi querida. Um deles, um homem baixo e musculoso chamado Rock, aproximou-se com uma corda. Vamos. Boa garota, bom animal. Vou te amordaçar, te limpar. Será a égua mais bonita de todas. Eliana permaneceu imóvel, permitindo que ele passasse a corda em seu pescoço. Ainda havia uma centelha de esperança de que, em algum momento, alguém olharia e veria a verdade. Mas essa esperança morreu quando Rock puxou a corda e disse: Vamos, cavalo. Cavalo. A palavra atingiu-a como um golpe físico. Égua. Égua. E a indignação foi tão intensa que por um momento a paralisou. É por isso que me chama? É isso que você vê? Ela se debateu, puxando a corda com uma força que surpreendeu o homem. Assim, calma, calma, boa garota. Ele gritou, seus olhos arregalados de surpresa. Que bela você é. Ele disse, recuperando o fôlego, uma luz calculista em seus olhos. Vou te alimentar e te levarei até a feira. Vamos, cavalo. Um cavalo. Sou isso. Um cavalo, claro. A realidade de sua situação desabou sobre ela. Os homens não eram apenas cegos. Eles eram ativos em sua cegueira, forçando o mundo a se encaixar em suas expectativas limitadas. Eles viam o que queriam ver, e nenhuma verdade, por mais radiante que fosse, poderia penetrar essa barreira. Enjaulada em uma carroça, Eliana testemunhou o mundo passar como uma tapeçaria de tristeza. Ela viu aldeias empobrecidas, florestas desmatadas e rios turvos. Lembrou-se das palavras de Corbin. Este mundo não é para você. Pela primeira vez, ela entendeu o que ele quis dizer. Não era uma maldição, era uma constatação. Este era um mundo de posse, de uso, de fim. E ela, uma criatura de ser e de eternidade, não tinha lugar nele. A feira era um pesadelo de cores berrantes e ruídos ensurdecedores. O cheiro de comida gordurosa, suor e excrementos de animais era opressivo. Eles a levaram para um cercado, onde outros animais aguardavam seu destino com olhos resignados. Foi então que ela viu um cartaz grosseiro pintado com letras tortas anunciava: os horrores da Mamãe Fortuna. Veja a serpente de Midgard, testemunhe o manticouro devorador. Maravilhe-se com o último unicórnio do mundo. O sangue gelou em suas veias. Eles sabiam, mas como? Ela olhou para a imagem ao lado das palavras. Era uma caricatura tola de um cavalo branco com um chifre de ouro preso à testa com uma tira de couro. Alívio e raiva se misturaram dentro dela. Eles não sabiam de nada. Eles estavam fabricando uma mentira e a usando como isca. A verdade era tão incompreensível para eles que tinham que reduzi-la a uma farsa. Foi na cela, naquela noite, que ela conheceu Lysander. Ele entrou furtivamente,
suas vestes longas e escuras parecidas com as asas de um corvo machucado. Seu rosto era jovem, mas seus olhos carregavam o peso de séculos de fracasso. Olá, ele sussurrou. Sua voz era suave e um pouco trêmula. Sinto muito, mas não pude vir antes. Eliana olhou para ele. Havia algo diferente nele. Uma centelha, fraca como uma vela ao vento, mas inegável. Ele não a via completamente, mas ele suspeitava. Nunca houve um feitiço sobre mim antes, Eliana falou. Sua voz soando estranha e musical na escuridão suja. Nunca teve um mundo em que não me conhecessem. Lysander sorriu, um sorriso triste e compreensivo. Sei exatamente como se sente. É rara a pessoa que a tomam pelo que realmente é. Ele se apresentou como Lysander, o mago. Ele contou sobre sua busca interminável pela magia verdadeira, sobre ser um fracasso, um divertimento para multidões que riam de seus truques mambembes. Ele era real, ele insistiu, assim como ela, e ele iria ajudá-la. Sua primeira tentativa de libertá-la foi um desastre patético. Gritos e gestos dramáticos, palavras que soavam impressionantes, mas que não produziam nada além de faíscas fracas e um cheiro de enxofre queimado. A jaula permaneceu intacta. Eu te disse, mamãe Fortuna não acha assim, ele disse, sua voz carregada de vergonha. Me vê como uma fraude, um charlatão. Tente outra vez. Eliana implorou, sentindo o tempo escorrer entre seus dedos. Cada momento neste lugar a tornando mais irreconhecível para si mesma. O feitiço estava errado, mas havia verdadeira magia nele. E isso. Lysander olhou para ela e pela primeira vez, alguém olhou para Eliana não como uma égua ou uma atração, mas como um ser cuja fé poderia redimi-lo. Querida, merece os serviços de um grande mago, ele disse. Sua voz um fio de esperança, mas vai ter que se conformar com a ajuda de um aprendiz de segunda. Ele tentou novamente. Desta vez, não houve gestos dramáticos. Apenas uma concentração profunda, uma vontade feroz que emanava dele como calor. Suas mãos tremeram e seu rosto ficou pálido. Ele gritou as palavras de poder, e desta vez, a resposta foi violenta. As barras da jaula não se quebraram. Elas se torceram e se fundiram com um rangido metálico, criando uma abertura. Rápido, ele gritou. Abaixo, dama. Tá livre. A fuga foi um turbilhão de gritos. Luzes cintilantes e a figura aterrorizante de Mamãe Fortuna, uma mulher cuja própria carne parecia esculpida em sombras e ódio. Ela soltou a arpia, Celino, uma criatura de pura fúria primordial, como uma arma final. O caos que se seguiu foi a cortina de fumaça perfeita para sua fuga. Fora dos limites da feira, na escuridão libertadora da noite, Eliana ofegou, sua pele tremendo. Lysander estava ao seu lado, exausto, mas com os olhos brilhando com um novo fervor. Foi então que uma terceira figura emergiu das sombras. Era uma mulher não mais jovem, com um rosto marcado pelo clima e vestindo roupas simples e práticas. Seus cabelos castanhos estavam embaraçados e seus olhos guardavam uma dor antiga, mas sua postura era de uma resiliência inabalável. Era Maeve. A mulher não disse uma palavra. Ela simplesmente caiu de joelhos na lama, não em reverência, mas em uma agonia de esperança adiada. Quando ela finalmente levantou o rosto, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Onde você tem estado? A voz de Maeve saiu como um rosnado, carregada de uma vida inteira de desilusão. Maldito sejas. Onde você tem estado? Lysander tentou interferir. Não fale com ela desse modo. Onde você estava 20 anos atrás? Há 10 anos. Maeve continuou, ignorando-o, sua dor transbordando como um rio transbordando. Onde você estava quando eu era jovem? Quando era uma dessas inocentes donzelas que sempre a procurou? Como ousa vir agora, quando me encontro assim? Eliana olhou para aquela mulher, para a paixão crua de sua mágoa, e entendeu. Maeve não estava brava com ela, estava brava com o mundo, com a promessa não cumprida da magia, com a beleza que chegou tarde demais. Eliana inclinou a cabeça, uma tristeza profunda pairando sobre ela. Está bem, Maeve disse, sua fúria se esvaindo tão rapidamente quanto surgiu, substituída por uma aceitação cansada. Perdoa-te. Ela se levantou, esfregando a terra de seu vestido. Bom, está na hora de irmos. Lysander protestou. Não podes vir conosco. Estamos numa busca. Maeve olhou para ele com desdém. Pergunta-lhe. Eliana olhou para Maeve, para aquela humana áspera e real, cuja dor era um testemunho de sua própria existência. Ela assentiu, quase imperceptivelmente. Tô pronta, disse Maeve. E assim, o trio improvável partiu. A unicórnia imortal, o mago falho e a mulher cuja fé havia sido restaurada no último momento possível. A busca por respostas continuava, mas agora o grupo carregava seus próprios segredos e dores. A jornada os levou através de paisagens cada vez mais áridas, em direção aos domínios do rei Morvan. Foi durante essa jornada que a ameaça do touro vermelho, até então uma lenda,
se materializou. Eles o viram à distância primeiro, uma mancha vermelha e fumegante contra as colinas cinzentas, movendo-se com uma determinação implacável que não era de um animal, mas de uma força da natureza. O solo tremia com sua passagem. Era maior do que qualquer touro, sua pelagem da cor de sangue seco, e seus olhos brilhavam com um fogo interior insano. Ele não farejava o ar, ele parecia saber. E ele sabia de Eliana. O confronto foi inevitável. Ele os encontrou em um desfiladeiro rochoso, bloqueando a única saída. Seu mugido não era um som, mas uma onda de puro ódio que fazia as pedras estremecerem. Ele carregou, não em direção a Lysander ou Maeve, mas direto para Eliana, seu objetivo único e inegável. Lysander tentou tudo: feitiços de ilusão, encantamentos de paralisia, até mesmo truques de fumaça e espelhos. O touro vermelho os atravessou como se não existissem. Sua magia, ainda incipiente e indisciplinada, era como jogar seixos contra uma avalanche. Faça alguma coisa, Maeve gritou, segurando Eliana, que estava encurralada contra a parede do penhasco. Ele não quer matá-la! Lysander gritou de volta, sua voz estridente com um pânico. Ele a conduz como conduziu aos outros, menos ao castelo ou rei Morven. Eliana sentiu o calor do corpo da besta, o cheiro de cinzas e fúria. Ela sabia que Lysander estava certo. Havia um propósito naquela perseguição. Uma lógica cruel. Ser levada para a coleção de Morven era um destino pior que a morte. Por favor, Maeve implorou a Lysander. Por favor, faça alguma coisa. Que posso fazer? Ele desesperou, suas mãos vazias tremendo. Acredita que o touro vermelho irá gostar de uns truques de cartas? Foi então, olhando para o terror nos olhos de Eliana, que a centelha dentro de Lysander finalmente encontrou combustível. A magia não era sobre palavras ou gestos. Era sobre necessidade. Era sobre amor e desespero. Se pudesse a transformaria em outra criatura, ele disse, sua voz subitamente calma e clara, como se estivesse repetindo uma verdade há muito esquecida, algo demasiado humilde para o touro vermelho. Mas isso requer um verdadeiro mago, com magia verdadeira, e eu já não posso fingir mais. Mas faça. Maeve insistiu, seus olhos fixos nos dele. Você tem magia. Talvez não possa encontrá-la, mas esta aí chamou Robin Hood e não existe Robin Hood, tem todo o poder que precisa. Se te ousar procurá-los naquele momento, Lysander parou de tentar ser um mago e simplesmente se tornou um. Sua postura mudou. A hesitação desapareceu, substituída por uma autoridade tranquila. Ele ergueu as mãos, não para o céu, mas para Eliana. E as palavras que saíram de sua boca não foram um grito, mas uma declaração solene. Magia, magia, faça sua vontade. Não houve explosão de luz, nem um som de trombeta. Houve um silêncio profundo e absoluto, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiraça. O ar ondulou em torno de Eliana como água. Ela sentiu uma sensação de desenraizamento terrível, como se cada partícula de seu ser estivesse sendo desfeita e remontada. A forma imortal que ela conhecia desde o primeiro dia desmanchou-se como fumaça. A dor não era física, era existencial, o rasgo da própria alma. Quando o silêncio se dissipou, o touro vermelho parou. Ele bufou. Confuso, ele olhou para a figura que estava agora onde a unicórnio estivera. Ele farejou o ar, procurando o rastro de magia pura que havia sido seu alvo. Ele não encontrou nada. Com um mugido frustrado, ele se virou e se foi. Sua missão aparentemente cumprida, pois o que ele procurava não existia mais. Maeve e Lysander olharam para o chão, para onde Eliana estivera. Lá agora estava uma jovem mulher. Ela era incrivelmente bela, com cabelos tão brancos como a crina da unicórnia e olhos da cor do céu crepuscular. Ela estava vestida com roupas simples que pareciam ter sido tecidas da própria névoa. Era Lady Amalthea. Ela olhou para suas mãos, menos mãos humanas, com dedos longos e unias, e um grito de horror e negação escapou de seus lábios. O que fez comigo? Sua voz era um sussurro rouco, carregado de um pânico indescritível. Não! Por favor, não! Sou o unicórnio! Sou o unicórnio! Ela caiu de joelhos, tocando o próprio rosto, os próprios braços, como se esperasse encontrar a verdade sob a pele falsa. Veja, não pude pensar em fazer outra coisa para te salvar, Lysander explicou, sua voz cheia de uma mistura de triunfo e remorso. O que fez comigo? Ela repetiu, e agora as lágrimas corriam por seu rosto, lágrimas humanas, quentes e salgadas. Preferia que tivesse deixado que o touro me levar. Preferia que tivesse me deixado com a arpia. Lysander tentou consolá-la, explicando que era temporário, que era a única maneira. Mas Amalthea não ouvia. Ela só conseguia sentir a prisão deste novo corpo, a maneira como ele pesava sobre seu espírito, como seus sentidos estavam amortecidos, como as emoções humanas a bombardeavam como uma tempestade menos medo, vergonha, desespero,
e uma tristeza profunda e ossuda que era pior que qualquer dor física. Posso sentir como este corpo morre em volta de mim, ela sussurrou, abraçando-se. Maeve se virou para Lysander, seus olhos cheios de raiva e preocupação. Você é um idiota. Está me ouvindo? Nós a perdemos. A colocaste em um corpo humano, ela ficará louca. Lysander, no entanto, parecia transformado. O poder que ele havia convocado ainda o envolvia. Posso trazê-la de volta. Não se preocupe, eu posso trazê-la de volta. Mas enquanto ele falava, Amelteia olhou para o horizonte, para a direção do castelo de Morven. A missão ainda estava lá. Os outros ainda estavam presos. Mas agora, a maior luta não era mais contra um touro de fogo ou um rei louco. A luta era dentro dela. Uma batalha silenciosa e agonizante entre a memória de uma imortal e os desejos confusos e avassaladores de um coração humano que batia pela primeira vez. E com cada batida, o fantasma do que ela era parecia um pouco mais distante. Presa em sua nova forma, Morféa teria que navegar pela corte de um rei obcecado, onde o amor de um príncipe oferecia um refúgio tentador do seu dever, e a luta para se lembrar de quem era se tornaria a batalha mais difícil de todas. Fim da parte 2. Se gostou, se inscreva no canal.